No livro tema, volume 1, nós vamos fazer as atividades da página 65 até 70 do livro de sala, e depois vocês vão pegar o livro de casa e fazer as atividades da página 27 e 28. Vocês vão ler novamente a receita pizza crocante de frigideira e depois vão responder os itens que estão aqui embaixo. Item A. No texto foram usados quais recursos gráficos? Recursos gráficos, pessoal, são imagens, coisas que chamam a atenção. Não só imagem, às vezes destaques, palavras coloridas, palavras maiores do que outras, tá certo? Então, vamos ver aqui. Foram usados palavras, imagens, cores, símbolos e números, ou foram somente palavras? Será que tem somente letras, imagens e números? Ou somente palavras, imagens e sons? Você vai marcar o item correto. B. Observe cada imagem presente no texto. Qual é a relação entre as imagens e o que está escrito no texto? O que aconteceria se retirássemos todas as imagens do texto? Nas seções do texto ingredientes massa e ingredientes recheio, há duas palavras que estão abreviadas, ou seja, tem somente uma parte dessas palavras escritas. Pesquise-as no texto e depois responda as perguntas. Quais são as duas palavras abreviadas? Geralmente, pessoal, palavras abreviadas, elas têm assim o começo da palavra e um ponto. Esse ponto está indicando que aquela palavra ali não está completa, ela está abreviada, tá certo? Então, vocês vão procurar quais foram essas palavras que foram abreviadas. D. Quantas letras foram escritas em cada palavra que foi abreviada? Qual ponto foi colocado depois das letras das palavras abreviadas? Como eu já falei, né? Vocês vão observar que tem um ponto final depois dessas letras. F. Mesmo faltando letras, é possível saber quais são as palavras? Por quê? Então, mesmo que as palavras estejam abreviadas, não estejam completas, vocês conseguiram identificar que palavras eram? O que é que eles significam? Então, você vai dizer aqui por quê. 2. Escreva abaixo as duas palavras, completando-as com as letras que faltam. Então, aqui nós temos as letras que tinham lá, né, que estavam abreviadas, só que vejam que não tem mais o ponto aqui. Isso por quê? Porque você vai ter que completar a palavra colocando as letras que estão faltando. 3. Escreva uma frase com as palavras acima, colocando-as no plural. Então, por exemplo, no lugar de xícara, você vai usar a palavra xícaras, mais de uma, tá bom? E colher, você vai usar o quê? Colheres, mais de uma colher, na sua frase. 4. Releia o título do texto, depois responda as perguntas. Então, aqui nós temos o título do texto, você vai ler novamente. A. Quantas palavras tem o título? B. Quantas sílabas tem cada palavra? Escreva-as abaixo. Então, você vai colocar aqui a palavra e a quantidade de sílaba que ela tem. Quem quiser pode separar as sílabas das palavras. 5. Leia as palavras abaixo. Depois, escreva as letras que formam cada palavra. Então, aqui você vai ler e vai separar letra por letra, né, de cada uma das palavras. Agora vamos analisar aqui as frases, né? Leia a frase que está aqui no quadro, depois retorne ao texto da página 59, localize essa frase e pinte-a. Então, você vai procurar lá na página 59 onde é que está essa frase aqui e vai pintar essa frase lá no texto. 2. A receita pizza crocante de frigideira está dividida em 3 partes. A frase lida na questão 1 está, ou seja, essa frase aqui está em qual parte? Na parte de ingredientes do recheio, na parte de preparo ou na parte de ingredientes da massa? 3. Sobre a frase dessa questão 1 aqui, você vai responder esses itens. O item A quer saber o seguinte: o que essa frase quer comunicar? B. Para quem essa frase foi dirigida? Ela foi dirigida para crianças, para adultos ou para idosos? Leia novamente a frase da questão 1 e faça o que se pede.
Quantas palavras tem a frase? Então, você vai contar as palavrinhas e vai marcar aqui o item que tem a quantidade de palavras que tem na frase. B. Pinte os espaços entre as palavras da frase. Então, entre uma palavra e outra que tem um espacinho em branco, você vai pintar. C. Escreva a primeira palavra da frase aqui nesse espaço. D. Escreva a última palavra da frase. Refletindo sobre as palavras. Aqui nós temos 3 fichas que vocês devem ler. Leiam em voz alta, leiam mais de uma vez, certo? Até tá pronunciando tudo direitinho. Você vai procurar as letras das palavras nos quadros e vai pintar. Então, aqui tem a palavra tigela primeiro, e aí você vai procurar todas as letrinhas que formam essa palavra, tá? Por exemplo, aqui tem um T, então você vai pintar essa letra T, certo? Aí, o que mais? Cadê o I? Você vai pintar o I. E aí, você vai procurar cada uma das letrinhas que tem aqui. Depois, nesse outro quadro aqui, você vai procurar as letras da palavra chá. E, por último, nesse outro quadro, você vai procurar as letras da palavra fogo. Agora, complete as palavras das fichas com as letras que estão faltando. Aqui nós temos as mesmas fichas, só que as palavras não estão completas. Vocês vão completar, certo? Com as letras que estão faltando. As letras que você escreveu na questão 3 são vogais ou elas são consoantes? Lembrando, pessoal, que vogais são A, E, I, O e U. Todas as outras letras, né, que não são essas vogais, são consoantes. 5. Escreva o que se pede. A. Uma palavra que comece com a sílaba medial de tigela. Qual é a sílaba medial de tigela? Qual é a sílaba que está no meio da palavra tigela? Você vai procurar aqui uma palavra que começa com essa sílaba, tá? B. Uma palavra que tenha a sílaba de chá. Ou seja, qualquer palavra que tenha o CHA no meio, ou no início, ou no final. C. Uma palavra que termine com a mesma sílaba final, fogo, que é a sílaba final aqui dessa palavra. Então, você vai ter que procurar outra palavra que também termina com essa mesma sílaba. Termina, tá, gente? Então, a sílaba tem que aparecer no final. Relacione as palavras iguais. O que é relacionar? É ligar, né? Fazer uma relação. Então, vocês vão aqui procurar, né? Tem a palavra escrita em letra maiúscula, letra bastão, e tem a palavra escrita com letras minúsculas, tá certo? Então, você vai ligar. Depois, você vai ler, né, as palavras que foram estudadas ao longo dessa atividade e vai procurar essas palavras aqui nesse caça-palavras. Terminamos a atividade de português. Parabéns e até a próxima!